Cara, adorei a educação dos jogadores. Tomar naquele lugar? Não. Eu achei fofo. Foi. Né? Mas olha aqui, ó. Então assim, a questão agora é a gente conversar sobre o seguinte. É fato que isso que eles falaram antes do jogo, câmera no rosto, sorteio, o que a gente ouve de todos os árbitros praticamente. Olha, vamos colaborar. Se vocês tiverem que falar, só você fala comigo, capitão, vocês. Vamos, respeito, todo mundo respeito, por favor. Vamos lá, juiz, vamos lá, pintar o jogo, Bagá. Bom, aí vamos entender o que é o respeito e o que é o exagero. O futebol, nós temos aqui um árbitro FIFA, um ex-árbitro FIFA, 2 ex-jogadores de alto nível, de grandes jogos, de grandes decisões. E a gente já viu um monte de jogo de dentro do campo, de fora do campo, já viu o jogo internacional, já viu o jogo nacional, todos nós. É muito difícil ter um por favor no jogo de futebol. Perfeito. Com licença. Com licença, eu nunca ouvi. Estou passando. Obrigado, uma outra vez. Já diria Fernando Diniz. Já diria Fernando Diniz. Vanderlei Luxemburgo, Fernando Diniz. Isso aí. E todos. Muricy, nosso amigo Não, e Muricy. todos, porque você vê. Claro. Você vê. Mas isso é entre os caras, né? Ali. Então, esse é que é o negócio. É entre os caras. Você, o jogador falava. Só mais uma coisinha. Que aí é o meio injusto. Se eu sou jogador de futebol e chego para você, Salve Espínola, árbitro, e digo, vai tomar naquele lugar, você me dá cartão vermelho na hora. Relatório, súmula e o até tirar tribunal o vai te cartão punir. vermelho da embalagem. Relatório, súmula e você vai ser punido. E aí pelo eu ainda tribunal. vou pro tribunal. Agora, vai ser punido. se você é árbitro... A semana passada, né, a gente dizia, Miller, que se você foi taxativo, o jogo é o jogo contra o Santos, no Paulista. Precisa ganhar o jogo contra o Santos. Ganhou. Fez por merecer, porque o São Paulo ganhou, Miller? Porque desde o começo do jogo, jogou mais que o Santos. O time do Santos é um time fraco. O time do Santos não tem organização tática nenhuma. O São Paulo, desde quando começou o jogo, mereceu a vitória e buscou a vitória por isso. O Santos teve 1 ou 2 chances, olhe lá. Eu acho que ontem o São Paulo poderia ter feito mais gols. Acho que o Santos, não só no Paulista, hein? Está começando a temporada agora. Claro que ontem era um jogo que quem ganhasse dava uma arrancada, ó. Uma pequena arrancada, né? Porque o São Paulo continua em 7º lugar ainda. Agora o Santos está correndo risco, até porque não tem muita qualidade. Então acho que ontem a vitória do São Paulo é incontestável. Acho que o Marco Antônio ontem fez uma partida muito boa. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ele jogou muita bola, organizou o meio-campo de São Paulo e o São Paulo mereceu a vitória do começo ao fim do jogo. Ô Zenon, você enfrentou várias vezes o Santos, né? Na grandeza do Santos, que ela permanece daquela época até os tempos de hoje, mas acho que é com tristeza que a gente vê o Santos está brigando sempre na parte baixa da tabela. Como é que você avalia essa situação? E o Santos está difícil de engrenar no Paulista, fica na dependência da volta ou não do Neymar. Eu espero que o Neymar volte o mais rápido possível, porque ele faz a diferença dentro do time do Santos. Guilherme foi embora, que era um dos principais atletas do Santos, e o Santos perdeu muita força. O Santos, ele entra em campo, ele não entra confiante, ele entra desconfiado para ver o que vai acontecer. A vitória do São Paulo, justíssima. O Miller esqueceu de citar um outro jogador que é importantíssimo nesse time do São Paulo, o Luciano. É o cara que mexe com o time todo e faz o time ficar pilhado. O Luciano. Apita o jogo, né? Tudo. Tudo. Mas era o clássico da batata quente, né, Miller? Porque era um tentando jogar pro outro, a situação pior aí, o Santos que vinha brigando contra o rebaixamento no ano passado pelo Brasileiro, e o São Paulo agora ali próximo da zona de rebaixamento. Então, como o São Paulo conseguiu a vitória, né, ele joga o Santos agora para uma situação mais complicada que a dele. Mas eu concordo com o Miller. Mesmo antes da expulsão do Gabriel Menino, o São Paulo já estava melhor, já estava pressionando, sufocando ali o Santos, né? E depois da expulsão do Gabriel Menino, então, foi que, de fato, o Santos quase não conseguiu fazer mais nada no jogo e o São Paulo foi superior. Só que o Menino,
A gente tem que falar da expulsão, porque parece, Garrafa, que ele era o único, que ele estava realmente se importando com o que estava acontecendo em campo, porque o São Paulo estava pressionando tanto e o Santos entrando na roda, e os caras parece que, sabe, olhavam e estava tudo normal. E o menino, sim, ele estava revoltado, tanto que deu para ver que ele ia ser expulso. E acabou comprometendo o trabalho do Vojvoda. Agora, mas tem um detalhe, Garrafa. O Vojvoda, lembra que a gente falava aqui? Quero ver ele em São Paulo, num time grande. Pra mim, ele tá deixando a desejar. Taticamente, o time do Santos, fraco. Não vi. Olha, a tal da ideia de jogo, o Santos ontem não tinha ideia e tão pouco jogo. Então, acho que o Vojvoda, o trabalhinho dele tá bem furrequinha mesmo. Vamos ver os lances, os 2 cartões que geraram a expulsão do Gabriel Menino. Você tem o primeiro lance pra gente? Vamos ver o primeiro lance do Gabriel Menino e depois a expulsão que originou, e aí teve toda aquela confusão sobre a arbitragem. Ó. Esse aí é cartão. Mas foi o amarelo que ele tomou. O amarelo ridículo, né? Primeiro amarelo, certo? Porque ele tomou amarelo por chutar a bola em cima do jogador já caído. Uma atitude destemperada Absurda. Ele já estava... Ali deu pra ver que ele ia ser expulso. Se ele continuasse em campo e ninguém puxasse a orelha, ele já estava bem fora de controle. Fazer isso com um colega de profissão. E aí já sabe que tem aí já sabe que tem o amarelo, e o que ele faz na sequência? Vamos ver o lance? Tá, aí já foi. Olha Vamos ver lá. o lance. Um carrinho absurdo também. Marcos Antônio. Olha o carrinho dele, ó. No É pra ser expulso mesmo. Não tem como reclamar. Parece... É jogada de juvenil, né? A impressão que dá que ele tava com dor de barriga aqui no banheiro e quis dar um jeito de ir mais cedo pro vestiário. Só pode ser, cara. Falta de comprometimento com Falta os companheiros. total. Irresponsável. Ele tomou, acho que o primeiro aos 16 e o outro aos 36, O Gabriel 38. Menino foi irresponsável e responsável direto pela derrota do Santos. É difícil e é quase que impossível, até porque o mundo está dessa forma, a gente está falando das coisas e não estarmos ligados à tecnologia, às redes sociais, o que está acontecendo. E viralizou, claro, o que disse a reclamação do Matos e dos jogadores, o comportamento do árbitro, né, xingando os jogadores e tal, e também o momento da expulsão do menino. E a gente sabe que nas redes sociais tem muito, né, do trabalho do Gustavo Machado. Gustavo Machado, todo mundo sabe, é o craque da leitura labial. E o Gustavo Machado postou na rede social, e está viralizado, como sempre, né, o lance do Gabriel Menino, tal, a expulsão que aconteceu, o bate-boca, e também sobre os jogadores reclamando com o árbitro, dos 2 times reclamando com a conduta que o árbitro estava tendo com o lateral da equipe santista. Vamos ver o trabalho do Gustavo Machado, craque da leitura labial, que está viralizado na internet sobre os lances de Santos e São Paulo ontem. Na tela. Pô, ele mandou tomar no c... Não joga não. Que porra é essa? Mandou tomar no c... Não, manda tomar no c... Não, tu mandou sim. Mandou sim. Tu mandou tomar no c... Tu não pode mandar tomar no c... jogador. Mandou ele. Ei, não, espera. Respeito, velho. Respeita os caras, velho. Respeita os caras, pô. Sim, mandou sim. Mandou sim. Você mandou sim. Mandou sim. Lá no jogo do Corinthians ele ficou chamando o cara. Você é fraco. Agora mandou o Gabigol tomar no c... Eu mandei jogar. Não falei desse jeito, velho. Você mandou tomar no c... Você falou, vai tomar no c... Respeito. Você falou, vai tomar no c... Você mandou. Você mandou sim. Você mandou ele tomar no c... Você mandou ele tomar no c... Tá gravado. Ei! É o quê? Que foi? Ei, ele deu um chute no cara, João. Ele deu um chute nele, pô. Isso não é falta. Chutei a bola. Eu não chutei ele. Ei, não chutei nele. Pô, não tô acreditando, velho. Eu só peguei a bola. Vai se f***. Amarelo é o cara. Você é um João, rapaz. Não, mas por que você vai fazer isso, João? A primeira falta já é para amarelo. Ridículo. A bola tá no alto. Ah, você tá de sacanagem? Professor, é vermelho. Bom, eu com os meus 35 anos de carreira atrás do gol, vi demais o comportamento de arbitragem de jogadores no passado, com o Paulo de Campo, o Miller. O Zenon não cheguei a pegar, mas ainda fiz alguma coisa com o Zenon e tal. Hoje os tempos são outros. E os jogadores se rebelaram contra o árbitro, né? Tanto de São Paulo e de Santos, porque o árbitro teria xingado o jogador. Eu sou de uma época que o Godoy, o Godoy é nosso amigo, irmão, parceiro. O Godoy em todas as suas redes sociais conta as suas histórias, né? O que ele fazia, o que os jogadores também faziam com ele e tal. É normal, não é normal
Ou nos tempos modernos não vale mais isso? Estão querendo também deixar o futebol muito engessado? O que vocês pensam sobre o tema? Só um testemunho antes dos jogadores. Eu deixei de ser repórter de campo faz 10 anos, 10 para 11 anos, de ficar atrás do gol como você. Nós, por 2 décadas, pelo menos, convivemos juntos, ou quase 2 décadas, convivemos juntos atrás dos gols. O que eu ouvia dentro de campo, nessa relação entre jogadores, adversários e até do próprio time e com o árbitro, cara, era um negócio 1 milhão de vezes mais ofensivo do que isso. Um VTNC que todo mundo tá falando, olha, ele mandou você, ele mandou, não pode mandar jogador. Cara, o Gabriel Menino, quando foi expulso, ele olhou pro árbitro e falou, você é um M, deu pra ver também. Cara, então assim, o árbitro é um robô que não tem sentimento, não é ser humano, e os jogadores podem falar o que eles quiserem, os técnicos falam toda hora na beira do campo, xingam de todas as palavras os treinadores, xingam os árbitros também, os jogadores em campo, né, mandam para aquele lugar a toda hora, e se o árbitro falou, até acho que ele falou, pô, mas estão criando uma tempestade, estão demonizando o João Vitor Gobi como se ele tivesse feito uma coisa completamente fora do contexto do futebol. Não estou pregando que você ofender alguém é legal, não, faça isso que não tem problema. Mas, gente, a proporção que eles estão, os 2 times juntos, ao mesmo tempo concordando porque o árbitro mandou um jogador para aquele lugar, cara, não é proporcional na minha cabeça, isso não entra. Na minha cabeça, antes de ouvir os 3 ex-atletas, quero ouvir a Lelê, de uma geração, né, mais jovem que a gente. Um pouco mais jovem. Né? Lelê, como é que você avalia isso? Então, mas eu, apesar de ser mais jovem, eu vou um pouquinho junto do Alex nessa pegada aí, porque a gente sabe que o ambiente do futebol, né, ali dentro, seja vestiário ou dentro de campo, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo. Não é uma igreja, né? É um ambiente onde os jogadores se xingam também, os próprios atletas, né, ali, vai pra lá, pra aquele lugar, vai, né? O técnico. Então, por que o árbitro não pode, sendo que ele normalmente é o maior alvo de todos que estão em campo? Porque o maior desrespeito em campo sempre é com o árbitro. Eles vão pra cima do árbitro. Todo lance que um árbitro apita, gente, no Brasil isso é até chato. Os caras fazem rodinha ao redor do árbitro, ficam xingando. Até quando vai no VAR, né? Então, aí o árbitro não pode reagir. Não, e eles só faltaram parar o jogo por causa disso. Era tipo assim, vamos parar o jogo porque ele falou isso. E me parece que já veio algo até premeditado, Garrafa. Porque se vocês olharem, um dos primeiros lances do jogo, o Luciano já fala pro árbitro, me respeita, hein? Me respeita. Também já teve uma coisinha. Acho que os jogadores já deveriam ter até combinado isso antes. Zenon, o que você pensa? A Ana Paula também, já participou com a gente do programa, vai dar a opinião dela aí sobre essas polêmicas aí. Quero ouvir o Zenon e o Miller. O tempo tá voando aqui, mas vamos lá. Bom, no meu tempo o árbitro chamava pra briga. Do Cídio Vanderlei Busquets. Do Cídio. Ele falava, eu não vou te expulsar. Agora eu vou te pegar lá fora. E tinha mais outra coisa que ele falava. E falava pro adversário, vocês têm 5 minutos para dar pancada nesse cara aqui, que eu não vou dar falta nenhuma. Do Cídio, tá? Então, meu amigo, a conduta, quem tem que se impor é você dentro de campo. A sua conduta, ela é muito importante. Agora, vai que esse atleta que foi xingado pelo árbitro tenha xingado o árbitro primeiro. Quem que sabe disso? Entendeu? Então, pode ter sido uma troca aí de xingamento, sem agressão. Ô Miller, antes da Ana Paula, quero a sua opinião também sobre as polêmicas. Olha, pro próximo jogo, eu vou mandar ofício, um protocolo para a CBF. Nos próximos jogos, um pastor apitar o jogo, um padre, né? Um bispo, eu tô falando que um reverendo. Exato. Pô, pelo amor de Deus, para com isso. Como disse a Letícia, como disse o Xará. Peraí, o árbitro não pode ter reação, não? É uma linguagem normal no futebol, como disse a Letícia, no vestiário, na concentração, no campo, então nem se fala. Então, o jogador, esse jogadorzinho de hoje em dia, pelo amor de Deus, tem que entrar com um lenço dentro de campo. Vamos ouvir só. Dá uma moral pro time na sequência da temporada. No São Paulo, quando foi campeão da Supercopa, não adiantou nada, porque só deu vexame o resto do ano, mas a gente sabe que no São Paulo a história é outra, um clube meio acomodado, a gente sabe como é que funciona. Mas eu tenho certeza que muitos vão falar
sobre... Ah, tá vendo? Ó, clube endividado, clube que não paga ninguém, que sofre transfer ban, que tá aí devendo 1 bilhão, que não pagou o estádio, tá aí levantando título e tal. Eu entendo, eu acho que a gente já conversou sobre isso quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que é um elenco muito... que não pipoca em momentos de decisão, tá aí, a gente viu mais uma vez contra o grande time do Flamengo, que vive uma péssima fase, mas é um grande time. É um time que não pipoca em decisão, mas o que eu falo pra vocês em relação a isso, de títulos assim, que vão aparecer de vez em quando, eu falei até na conversa que eu tive com o Benjamin Bach no podcast dele. O Corinthians, como é o São Paulo também, eles podem até conquistar um título, eu acho, a minha opinião. Uma Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores, mas protagonismo eu acho complicado. Um clube que não tem, como vamos falar do São Paulo agora, que tem problemas financeiros, que está se reestruturando, quando você tem tantos problemas, você vai oscilar, então você vai ter um elenco que não vai pipocar em momentos decisivos e pode ir longe em jogos de mata-mata, você vai pegar um treinador como o Dorival, que é especialista em desse tipo de competição, então você vai longe, mas o que eu sempre falo em relação ao São Paulo, eu acho que serve também para o Corinthians, é o protagonismo, por exemplo, tá começando o Campeonato Brasileiro. Você coloca o São Paulo e o Corinthians como protagonistas do Campeonato Brasileiro, que vão brigar com o próprio Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o Cruzeiro? O Benjamin Bach falou que não coloca o Corinthians nem o São Paulo. Então, quando a gente fala disso, é claro que o Corinthians tem que comemorar mesmo, ganhar em cima do Flamengo, como a gente comemorou pra caramba a vitória em cima do Flamengo. Comemorar um título, começo de temporada é sempre legal, um jogo legal, festivo, em Brasília, movimenta pra caramba, é legal pra caramba, tem que comemorar mesmo, acho que vale muito. Só que eu sempre falo sobre a minha preocupação em relação ao São Paulo é o protagonismo. Então, o protagonismo que eu vi o São Paulo ter na década de 90, o São Paulo era o protagonista do futebol brasileiro. E falando nisso, agora já voltando para o São Paulo e falando por que mudou, né? Porque o pessoal tava falando, caiu o Pix. O comentário que mais teve no canal foi caiu o Pix. Ou seja, a diretoria pagou os jogadores. Eu não tenho informação que a diretoria tenha feito isso. O que eu tenho a informação é que a diretoria mostrou para os jogadores um planejamento de pagar. O que já é completamente diferente do que o jogador ficar vendido enquanto o presidente está contratando advogado para se livrar da cadeia. Eu acho que é muito diferente. Era o que estava acontecendo com o São Paulo, né? Que o Casares estava contratando advogado de milhões aí para se livrar da cadeia, das acusações pesadíssimas, das investigações que estão caindo na cabeça dele. E abandonou o futebol, abandonou o São Paulo. O interesse do Casares nunca foi o São Paulo, gente. Sempre foi se promover, sempre foi usar o São Paulo em benefício próprio da família, né? Como a gente viu aí no caso da ex-mulher, do filho. Então a preocupação dele nunca foi o São Paulo. A preocupação era sempre com ele mesmo. Então os jogadores, eu acho que com a chegada desse novo presidente, que no primeiro dia lá de mandato dele, foi lá no CT e conversou com os jogadores, reuniu os jogadores, eu acho que ele também falou pro Rafinha, e o Rafinha também teve essa conversa com os jogadores, olha, os caras querem pagar, estão fazendo um planejamento aí. Eu acho que tudo isso ajudou. O Rafinha também, essa conversa. Mas o que também muita gente lembrou, e eu concordo 100%, é que o São Paulo, hoje no São Paulo, não existe mais a figura nefasta do Júlio Casares. A figura nefasta do Júlio Casares. O pior presidente da história. E quem era aliado dele, quem era atrelado a ele, também tá meio balançando. Você viu, o Carlos Magno já saiu, o tal do Dedé Mocó, aquela figura execrável, saiu, o diretor de comunicação saiu. Então, eu acho que essa mudança, quando sai a peça principal, que é o presidente do clube, automaticamente não vai resolver tudo. Se sair só o presidente não resolve tudo. Mas quando você tira essa figura nefasta que destruiu o São Paulo, gente, destruiu o São Paulo. E eu não estou falando só das supostas irregularidades, pesadíssimas irregularidades das quais ele está sendo investigado. Eu estou falando da gestão mesmo, das contratações que ele fez, das vendas que ele fez, dos negócios suspeitos que ele fez e do comportamento dele como presidente do São Paulo. As fotinhas com o jogador no Instagram, aquelas coisas patéticas, aquela coisa ridícula de anunciar jogador no Instagram dele. E as pessoas que ele colocou lá dentro, o sistema que ele montou para se perpetuar no poder. Quando essa figura nefasta sai do clube, e que os jogadores não gostavam dele, ele era chamado de caloteiro, o presidente caloteiro. Então, quando essa figura sai do clube, eu acho que minimamente você tem um respiro. Você tem lá dentro,
tô falando dos jogadores, um respiro de esperança. Falar, pô, o cara saiu aí, agora vamos ver com esse novo aí que vem. Então eu continuo achando aquilo que eu falei pra vocês, uma somatória de fatores fez com que o São Paulo ganhasse 2 jogos também, mas eu não tô falando nem só do resultado, eu tô falando só do comportamento do time nesses 2 jogos. Porque o comportamento do time foi diferente. É só você pegar o jogo contra o Fluminense, que teve aquela entrevista do Luiz Gustavo falando desse presidente nefasto, pega o jogo do Mirassol, né? Pega o jogo do Palmeiras, é só você analisar e ver o comportamento do time contra o Flamengo e contra o Santos. Então espero que essa limpeza no ambiente, além da questão de energia que muda tudo, não é? Você sai aquela coisa pesada daquela gente que está lá destruindo o clube, usando o clube em benefício próprio, que não está mais lá. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu só espero que não tenha essa animação aí com o Rafinha, aí daqui a pouco o presidente começa a atrasar salário de novo, aí a gente volta para o mesmo buraco. O São Paulo acertou nos detalhes finais e garantiu a liberação antecipada do lateral direito Lucas Ramon, em uma movimentação silenciosa, estratégica e muito bem trabalhada nos bastidores. O jogador tinha contrato com o Mirassol até maio, mas agora passa a reforçar o tricolor antes do prazo, assinando o vínculo de 2 temporadas com o clube do Morumbi. Desde o fim de 2025, quando o São Paulo assinou um pré-contrato com o atleta, a diretoria buscava antecipar sua chegada. As primeiras conversas não avançaram e, em determinado momento, o clube chegou a decidir que aguardaria o término natural do contrato. No entanto, o cenário mudou nos últimos dias com uma costura discreta, longe dos holofotes, que acabou destravando o negócio. A liberação aconteceu sem pagamento imediato por parte do São Paulo. Para viabilizar o acordo, Lucas Ramon e seu staff abriram mão de valores que tinham a receber do Mirassol, permitindo que o tricolor evitasse um novo desembolso neste momento. A informação, divulgada pelo GE, reforça a postura cautelosa adotada pelo clube no mercado, priorizando soluções inteligentes dentro da realidade financeira atual. Esse tipo de movimento mostra um São Paulo atento, estratégico e comprometido com o equilíbrio das contas, sem abrir mão de reforçar o elenco. Torcedor tricolor, o que você acha dessa postura da diretoria? Comente se você prefere esse caminho responsável ou se acredita que o clube deveria arriscar mais no mercado. Internamente, a diretoria avalia a operação como bastante positiva. Sem margem para grandes investimentos, o clube encontrou uma alternativa que atende a uma necessidade clara da comissão técnica, sem impacto imediato no caixa. O planejamento financeiro para 2026 segue preservado, enquanto o elenco ganha mais qualidade e profundidade. A expectativa é que Lucas Ramon se apresente já na próxima segunda-feira, iniciando sua integração ao grupo. Ele chega para disputar posição com Mike Cedric Soares, ampliando as opções no setor direito da defesa são paulina nesta sequência exigente da temporada. O lateral era visto como uma oportunidade segura, tanto pelo perfil experiente quanto pelo conhecimento do futebol brasileiro. E aí, torcedor, você acredita que essa disputa por posição vai elevar o nível do time? Quem deve ser o titular na lateral direita? Deixe sua opinião e mostre sua paixão pelo tricolor nos comentários. Com Hernan Crespo, o elenco ganha ainda mais rodagem. O treinador passa a contar com uma peça importante para enfrentar o calendário apertado, especialmente em semanas decisivas. O rodízio é visto como fundamental ao longo do ano, e Lucas Ramon chega credenciado por números sólidos. Foram 3 temporadas pelo Mirassol, com 128 partidas oficiais e 9 gols marcados. Regularidade, experiência e boa leitura tática pesaram na escolha do São Paulo. A tendência é que o jogador ganhe espaço de forma gradual, respeitando o processo de adaptação e a dinâmica do elenco. Com a situação resolvida, o tricolor encerra mais um capítulo do mercado sem ruídos públicos, reforçando a imagem de um clube que trabalha com discrição e planejamento. Agora, o foco se volta para ajustes pontuais no elenco e a manutenção das peças consideradas estratégicas para o andamento da temporada. Se você confia nesse projeto, comente "Confio no São Paulo" e diga de onde você torce. E não esqueça, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do tricolor.